da iniciativa lançada em Paris no dia 17 de fevereiro passado, que foi posteriormente continuada com a reunião que realizamos em Londres algumas semanas depois. Então, hoje foi realizada esta reunião, onde 31 países estavam reunidos ao lado do secretário-geral da OTAN e das instituições da União Europeia. Esses 31 países formam esta coalizão de ação para uma paz sólida e duradoura. E assim, baseada no voluntariado, na mobilização de cada um, expressamos primeiro uma visão comum sobre a situação. Primeiro, nossa vontade de permanecer unidos e, no fundo, fazer tudo para justamente construir essa paz pela força, para retomar a fórmula que havia sido inicialmente adotada pelo presidente Trump. Em seguida, todos nós reconhecemos o fato de que a Ucrânia, há alguns dias, em Jeddah, teve a coragem de aceitar um cessar-fogo incondicional de 30 dias. E que desde essa decisão e esse anúncio ucraniano não houve nenhuma resposta russa. Houve novas condições impostas para cessar fogos muito mais parciais e hipotéticos. E, ao mesmo tempo, a cada dia, ataques cada vez mais fortes, intensificando-se. Nesse contexto, nossa vontade é saudar o esforço de paz americano, de continuar a dialogar com os Estados Unidos da América, para transmitir nossa visão das coisas e nossas prioridades, mas também de não deixar passar nenhum dos relatos ou inverdades que hoje são promovidos pela Rússia, como foi mostrado nos últimos dias. Durante as discussões em Riad sobre a questão do Mar Negro, onde a Rússia, por meio de seus discursos e comunicados, na verdade, reinventou completamente o que aconteceu nos últimos 3 anos. No entanto, todos nós somos suicidas e chegamos à mesma conclusão. Há uma vontade de paz, há discussões, há negociações de paz. É bastante difícil concluir que haveria negociações de paz quando essas discussões paralelas levaram a 3 comunicados distintos, que dizem 3 coisas diferentes. Um comunicado americano-ucraniano, um comunicado americano-russo e um comunicado russo ainda diferente dos anteriores. Esse contexto cria muitas incertezas e, portanto, temos a vontade de ter uma mensagem muito clara perseguindo o objetivo que acabei de mencionar. A primeira mensagem clara é que vamos continuar a apoiar a curto prazo o povo ucraniano e o exército ucraniano. É uma necessidade para estar nas melhores condições possíveis para preparar a paz. E é uma necessidade para evitar o que é, no fundo, o projeto muito claro da Rússia nos últimos dias e semanas. Fingir abrir negociações para desencorajar o adversário e, ao mesmo tempo, intensificar os ataques. Porque é exatamente isso que está acontecendo. A esse respeito, as prioridades que foram identificadas por nossos parceiros ucranianos em termos de artilharia, munições ou defesa aérea resultaram em mobilizações e anúncios esta manhã por vários colegas, também mobilizados para financiamento necessário. Quero saudar aqui o que a Suécia, a Noruega, a Alemanha e vários outros anunciaram nos últimos dias ou esta manhã esforços adicionais, aos quais se somam os 2 bilhões de euros de apoio bilateral que anunciamos ontem com o presidente Zelensky e que é um novo conjunto de ajuda da França em relação à Ucrânia e seu exército. O apoio em termos de drones, satélites, coproduções, também na Ucrânia foram identificados ao mesmo tempo que novos programas de formação dos exércitos ucranianos. Tudo isso foi, portanto, objeto de um tempo de discussão, onde a unanimidade prevaleceu. E as decisões também foram tomadas para acelerar o desembolso dos empréstimos que haviam sido decididos. No G7, o famoso sistema ERA, para permitir, em particular, que a Ucrânia financie ainda mais rapidamente as compras em termos de artilharia, que são uma de suas prioridades. E assim, a Comissão Europeia, e eu agradeço, a presidente anunciou isso. Em termos de apoio de curto prazo à Ucrânia, nós também decidimos de forma unânime que não era o momento de levantar as sanções, seja qual for,
E não deve haver uma política de levantamento das sanções, antes que a paz esteja claramente estabelecida. Portanto, temos a intenção de manter a pressão econômica, em particular sobre os fluxos fantasmas e também sobre certas capacidades industriais. Vamos continuar a nos mobilizar sobre este ponto. Em seguida, discutimos a preparação e o acompanhamento do cessar-fogo, que é, no fundo, o segundo elemento-chave após o apoio de curto prazo ao exército ucraniano. Sobre isso, como você sabe, nós estamos preparando, é o próprio cerne da proposta. Ucraniano-americana, um cessar-fogo no ar, no mar e nas infraestruturas civis. Sobre isso, é importante poder finalizar os meios de monitorar o cumprimento deste cessar-fogo. De forma mais ampla, há muitas discussões em andamento e dispersas sobre a maneira. Em seguida, de acompanhar a situação uma vez que a paz seja assinada. Deve-se dar uma responsabilidade à OSCE, como foi o caso entre 2014 e 2022. Deve haver um mandato dado às Nações Unidas para que forças de manutenção da paz monitoram justamente a linha de frente, em todo caso, entre áreas livres e territórios que estariam ocupados. É necessário um sistema de vigilância ad hoc. Tantas questões jurídicas e técnicas de extrema importância fizeram com que decidíssemos, então, encarregar nossos ministros das Relações Exteriores de apresentar, em 3 semanas, uma proposta muito concreta de acompanhamento, justamente de um cessar-fogo de curto prazo e de um cessar-fogo duradouro, acompanhamento institucional e prático, que poderá, então, ser compartilhado com nossos parceiros americanos. Em seguida vem a questão das famosas garantias de segurança. E então, uma vez que a paz seja assinada, como garantir que a Ucrânia possa permanecer livre, estável e não sofra novas agressões russas? Nesse sentido, todos nós compartilhamos o fato de que ainda há uma falta de clareza sobre as condições de assinatura e que há uma falta de clareza sobre a natureza dos compromissos americanos no dia seguinte. No entanto, nós estabelecemos, eu diria, 3 eixos de trabalho para justamente manter essa paz duradoura e sólida, uma vez que um acordo de paz seja assinado. O primeiro elemento da segurança dos ucranianos e dos europeus é um exército ucraniano forte e bem equipado no dia seguinte. E há unanimidade de todos os participantes hoje sobre este ponto. É por isso que, de maneira muito concreta, nós estabelecemos que o primeiro-ministro britânico e eu demos mandato aos nossos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas para que a equipe franco-britânica possa ser delegada nos próximos dias na Ucrânia e possa trabalhar de maneira muito próxima com nossos parceiros ucranianos, que também estabeleceram este mecanismo para preparar, justamente em todos os domínios, o que será o formato do exército ucraniano de amanhã. Qual exército terrestre? Qual capacidade marítima? Qual capacidade aérea? Qual formato? Ou seja, em termos de tamanho, número de soldados, quais equipamentos para poder responder a uma eventual agressão russa e dissuadir o sucesso de tal agressão. Isso permitirá, então, entrar em trabalhos de planejamento que esclarecerão as contribuições de cada país, membro da nossa coalizão, para dar visibilidade à Ucrânia e ter um plano de ação agora muito preciso. O segundo elemento das garantias de segurança são as forças de reafirmação que poderíamos implantar no dia seguinte na Ucrânia. Essas forças de reafirmação, que são objeto da proposta franco-britânica de algumas semanas atrás, não têm a intenção de ser forças de manutenção da paz. Respondi ontem a um de seus colegas para esclarecer bem esse ponto. Elas não têm a vocação de serem forças presentes na linha de contato, elas não têm a vocação de serem forças que substituem os exércitos ucranianos, mas seriam forças de alguns Estados-membros presentes, porque não há unanimidade sobre este ponto. Alguns estados não têm a capacidade de fazê-lo, outros, o contexto político que lhes permite ou o acordo, mas seriam forças presentes em alguns locais estratégicos pré-identificados com os ucranianos, que assinariam um apoio. Ao longo do tempo, uma reafirmação dos europeus e teria um caráter de dissuasão em relação a uma potencial agressão russa. Isso será trabalhado por nossos chefes de Estado-Maior no âmbito da missão que acabei de mencionar, o que permitirá ter o mapa dos pontos que são mencionados. E
também um acordo sobre o formato dessas forças de reafirmação. Está muito claro e foi claramente estabelecido que essas forças de reafirmação não seriam, de forma alguma, substituir ou reduzir o esforço que é coletivamente nosso no flanco leste da OTAN. Isso viria como um complemento, e aliás de uma maneira operacional que às vezes pode se assemelhar ao que fazemos em alguns desses países. O terceiro eixo, em termos de garantia de segurança, obviamente, a nossa própria defesa. E eu acredito que houve unanimidade em torno da mesa para dizer que os europeus estavam mais unidos do que há algumas semanas, estavam mais audaciosos e mais determinados, todos convencidos que o que está em jogo na Ucrânia hoje e nas próximas semanas é a segurança dos europeus a longo prazo. E assim, com base nisso, também decidimos reforçar nossa resposta em termos de arquitetura de segurança para o nosso continente. Primeiro, reconhecendo justamente tudo o que foi feito a nível da União Europeia e de cada um dos Estados-membros, ou seja, aumentar nossas capacidades, nosso investimento em nossos exércitos e forças para dissuadir, para também preparar a longo prazo a paz do continente, aumentar também a coordenação entre nossas indústrias de defesa e nossos exércitos para agir juntos. E então também decidimos um trabalho conjunto para definir as demandas e exigências que serão as nossas em relação à Rússia, para reforçar nossa segurança coletiva, que se deteriorou nos últimos anos, deteriorada pelas decisões, aliás, dos Estados Unidos da América e da Rússia de sair do tratado. FENI, por exemplo, mas também deteriorada pelo desdobramento de capacidades de mísseis ou de forças adicionais russas na Bielorrússia, para citar apenas outro exemplo. Essas são as principais conclusões da cúpula que acaba de ocorrer. Esta também concluiu um mandato que nos foi dado por nossos colegas. E, no fundo, eles nos pediram, junto com o primeiro-ministro, Starmer, para garantir juntos a copilotagem desta coalizão e poder juntos coordenar as iniciativas, os relatórios, para manter justamente o impulso que é nosso. E assim, com o primeiro-ministro Starmer, vamos assumir essa responsabilidade juntos de liderar esta coalizão de ação para uma paz sólida e duradoura. O que significa que, já na próxima semana, nossos conselheiros diplomáticos tomarão várias iniciativas e continuarão as decisões que foram tomadas, assim como nossos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas continuarão, juntos com base na missão e no mandato, que acabei de indicar. Agora vou responder às suas perguntas. Obrigado, senhor presidente. Francesco Fontemaggi, para a agência Transpress. Você mencionou essas forças de reafirmação. Parece-me que você falou sobre isso no condicional. Você pode nos dizer o que foi decidido hoje nessa matéria? O princípio de enviar forças de reafirmação europeias ou de países membros da OTAN ou aliados da Ucrânia foi decidido hoje? De qualquer forma, no dia em que houver um acordo de paz, haverá uma força de reafirmação para a Ucrânia? A França participará disso? E de que maneira? Isso também foi decidido? Um componente terrestre para essas forças ou apenas aéreo? Ou isso ainda está em discussão, dependendo da resposta da Rússia? Obrigado. Muito obrigado. Hoje, essas forças de reafirmação são uma proposta franco-britânica. Ela é aprovada pela Grã-Bretanha e pela França. Ela é desejada pela Ucrânia. E também é aprovada por vários Estados-membros que expressaram seu desejo de se juntar a ela. Ela não é unânime. Hoje, isso é conhecido. E, além disso, não precisamos de unanimidade para fazer isso. E então, como vamos preparar as coisas? Pela missão que foi confiada aos dois chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, britânico e francês. Eles vão se deslocar e trabalhar, construir uma equipe que vai se deslocar e trabalhar com uma equipe ucraniana. Os ucranianos vão nos dizer exatamente onde estão, suas necessidades. Tive essa discussão ontem com o presidente Zelensky. Eles têm uma ideia muito clara das necessidades e das áreas críticas onde querem que essas forças de reafirmação sejam implantadas. E então são essas trocas entre militares que definirão os locais
o número de forças para que seja credível e as capacidades. E assim, nada está excluído até o momento. E estamos olhando para o marítimo, o aéreo e o terrestre. Mas como você entendeu bem, chamamos isso de força de reafirmação, e isso não se substitui. Nem a forças que garantiriam a manutenção da paz na linha de contato, nem a um exército ucraniano que queremos robusto. Essas forças de reafirmação farão parte do pacote que será discutido. E o exército ucraniano e as forças de reafirmação, hoje, a Rússia se opõe, já que a Rússia sempre disse que não queria nem mesmo um exército ucraniano. Portanto, eu lhes asseguro, não há acordo da Rússia. Também lhes asseguro a ideia que temos do direito internacional e que não é a Rússia que vai escolher o que acontece no território ucraniano. Portanto, é algo a considerar e vamos avançar e trabalhar nisso. E assim, haverá uma força de reafirmação com vários países europeus que se mobilizarão. Olá, senhor presidente. Sou jornalista da Phoenix TV da China. E minha pergunta é: você deseja que a China desempenhe um papel mais ativo nas futuras negociações de paz e na manutenção do cessar-fogo, assim como na reconstrução da Ucrânia após a guerra? Além disso, o ministro das Relações Exteriores começou sua visita hoje na China. A questão da Ucrânia é o ponto central desta visita. E o que você espera desta visita, por favor? Obrigado. Muito obrigado. Pedi ao ministro das Relações Exteriores que fosse à China para discutir primeiro sobre muitos assuntos bilaterais. Eles são numerosos. E as grandes questões, a Ucrânia é uma das prioridades nessas grandes questões internacionais. E eu, pessoalmente, desejo que a China, de fato, possa desempenhar um papel ativo. E, considerando a qualidade do diálogo que ela mantém com a Rússia e a iniciativa de paz que tomou em conjunto com o Brasil há alguns meses, desejo que, de fato, o presidente Xi possa ter um papel bastante ativo para nos ajudar a construir essa paz sólida e duradoura. E eu acho que a China é mais do que legítima para fazer isso como membro permanente do Conselho de Segurança. E considerando as iniciativas anteriormente tomadas, Bom dia, senhor presidente. Aqui é Labogrou para a TF1LCI. Minha pergunta é sobre os 2 bilhões de euros de ajuda adicional que você anunciou ontem para a Ucrânia. É realista hoje pensar que isso poderá ser feito sem um aumento de impostos a longo prazo para os franceses? Com uma dívida que ultrapassa os 3 trilhões de euros? O que os franceses devem esperar nos próximos meses? Será necessário cortar nos serviços públicos ou nas despesas sociais? Ou, ao contrário, você considera isso uma linha vermelha? E, finalmente, sua reflexão pode evoluir sobre o congelamento dos ativos russos, sobre a apreensão dos ativos russos, amplamente apoiada pelos Estados-membros da UE na Europa Oriental. Muito obrigado. sobre a sua primeira pergunta, primeiramente quero dizer que uma boa parte dessas sessões está integrada na trajetória da nossa Lei de Programação Militar, que justamente porque aceleramos. Lembro que as 2 leis de programação militar, que fazem parte da nossa arquitetura financeira e da nossa trajetória, integraram um programa inédito de renovação de várias de nossas capacidades. Essas 2 leis, aliás, terão dobrado o orçamento de nossas armas. Portanto, precisamente porque antecipamos, não esperamos nem estas últimas semanas, nem mesmo estes 2 últimos anos. Para fazer este investimento, temos a possibilidade de ceder materiais, que usávamos até recentemente porque estamos em processo de renovação. É uma parte do esforço do pacote de 2 bilhões. Por outro lado, também aceleramos a produção, esse famoso esforço de guerra e a economia de guerra dos últimos 3 anos. E ao acelerar a produção, também compramos mais capacidades de nossos industriais que cedemos aos ucranianos. Portanto, esse esforço e esses 2 bilhões anunciados ontem são totalmente sustentáveis. Eles serão detalhados pelo ministro das Forças Armadas, junto às comissões na Assembleia, no Senado e diante de todos os parlamentares. E isso faz parte da nossa trajetória. Além disso, temos para nós mesmos acelerar e aumentar nosso esforço de defesa, considerando o aumento da ameaça que mencionei há alguns dias aos franceses. É sobre isso que um trabalho está em andamento, conduzido pelo governo, que identificou
a meu pedido, todas as linhas de esforço que nos levarão justamente a aumentar nossos investimentos militares para tornar a nação mais forte e para manter a paz, por assim dizer, em nosso continente e para o nosso país. E a esse respeito, no governo também prevê as reformas que permitirão financiar esse trabalho. E assim, nas próximas semanas, esse trabalho será concluído sob a supervisão do primeiro-ministro. E no devido tempo, uma vez que estiver concluído, será o primeiro-ministro e os ministros que lhes detalharão tudo isso. Sobre a questão dos ativos russos que estão congelados, quero aqui lembrar o quadro jurídico internacional que é conhecido e muito claro. No direito internacional, não temos o direito de confiscar ativos congelados. Não temos a base jurídica para fazê-lo. O que fizemos é que esses ativos congelados, que são da ordem de um pouco mais de 230 bilhões de euros, uma boa parte está detida no sistema Euroclear, no sistema europeu, que está sob a legislação belga. A França é acionista, aliás, deste sistema, é que todas as receitas financeiras geradas por esses ativos congelados são essas receitas que nos servem para pagar o esforço de apoio à Ucrânia. E assim, nos 2 bilhões de euros que acabei de mencionar e que você mencionou na sua primeira parte da pergunta, há uma parte que é financiada graças ao nosso esforço chamado ERA, que era, você sabe, os 50 bilhões de financiamento no G7. Bem, os europeus fizeram 18 bilhões em empréstimos aos ucranianos, dos quais 9 bilhões poderão ser usados no militar. O que vamos fazer para pagar esse material? Em parte, bem, isso está garantido sobre os juros e as receitas desses 230 bilhões de euros de ativos congelados. Então, estamos usando os ativos congelados, pelo que eles fornecem para pagar, permitindo justamente esses empréstimos e esse esforço de guerra. Agora, hoje não temos o quadro para apreendê-los e não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Tomar as receitas desses ativos e apreendê-los é preciso escolher. Nós pegamos as receitas e nos conformamos aos direitos internacionais. Por outro lado, a questão vai se colocar com o tempo sobre se não devemos colocar esses 230 bilhões de euros de ativos, no fundo, na questão da resolução do conflito. E porque a Rússia, tendo destruído massivamente a Ucrânia, é normal que ela também contribua em parte para a sua reparação no plano financeiro. Mas isso fará parte das discussões justamente de paz e do dia seguinte. Esse é o status desses 230 bilhões de euros. Eu acho que temos razão em ser rigorosos nesse ponto. E então, neste momento, estamos realmente trabalhando no quadro jurídico, no avanço de tudo isso, em estreita ligação com a Comissão Europeia e o governo belga. Muito obrigado. Florência Ângeles, do Grupo Espanhol Prisa, da rádio na Colômbia e no México. Senhor presidente, você mencionou essa incerteza sobre os Estados Unidos, mas também vários países europeus disseram que é necessário o apoio americano para o envio de tropas de paz ou de tropas de segurança. Não sei se houve uma reação da sua parte, Audrey, ou se isso foi tratado hoje. E as declarações de Steve Witkoff, o enviado especial da Casa Branca, que disse que é uma postura simplista, absurda essa ideia, essa proposta de envio de tropas. E esse também a sua reação. E também o apoio americano é necessário para os acordos entre europeus, aqui, hoje, em Paris? Obrigado. Muito obrigado. Ouça, eu teria, no fundo, uma abordagem muito estoica da questão. Podemos decidir sobre o que depende de nós. E então decidimos sobre o que depende de nós. E isso já é importante. E nós estamos claros sobre o que vamos fazer a curto prazo para a Ucrânia, como vamos nos preparar para que isso cesse. O fogo como? Estamos prontos para construir garantias de segurança, um exército ucraniano forte, uma força de reafirmação e aumentar nosso esforço de defesa para nós mesmos. Depois é preciso esperar o melhor, mas se preparar para o pior. E então, meu desejo é que os americanos estejam engajados ao nosso lado. E meu desejo é que os americanos garantam justamente um apoio, ou até mesmo uma participação ativa em tudo isso. Porque é bom para seus aliados europeus, é bom para a OTAN, é bom para todos nós. É preciso se preparar para os dois casos. Mas não podemos dizer se os americanos não se juntarem, então não faremos nada.
porque isso significaria que não há paz sólida e duradoura na Europa e para os europeus, sem os americanos. Não. E então, é também por isso que eu lhes disse há várias semanas, estamos em um momento decisivo da história, onde precisamos, pela primeira vez em muito tempo em nossas discussões, nos preparar para um cenário que é possível, que não é o que desejamos, mas que é ter que agir totalmente sozinhos por nós mesmos. Isso se chama sair do estado de minoria geopolítica. É uma coisa boa para a Europa. Mas sim, os Estados Unidos são aliados confiáveis. É por isso que não farei comentários sobre os comentários. E quando as pessoas dizem palavras um pouco rápidas em programas de televisão, nunca se deve comentar depois, porque isso gera mais problemas. E então, os Estados Unidos da América são aliados confiáveis. Eles são aliados que nos ajudaram muito na Ucrânia desde o início desta guerra, que tentam conduzir negociações de paz que são úteis. A vontade do presidente Trump, nós a compartilhamos, e os esforços que ele faz, nós os saudamos, mas depois nós temos interesses que não são necessariamente os mesmos, porque há um oceano no meio. E então, se em algum momento os interesses americanos não forem necessariamente os nossos, se as prioridades americanas não forem necessariamente as nossas, enquanto nos respeitamos, precisamos ser capazes de defender nossos interesses, especialmente quando nossos interesses se chamam nossa segurança. Então isso não depende das decisões de um ou de outro. Isso deve ser nossa decisão. Bom dia, senhor presidente. Cyril Adrien Sansal para a France Télévision. Para prolongar talvez a pergunta da minha colega, os americanos não estão aqui hoje, mas você falou com Donald Trump há algumas horas por telefone. A Casa Branca informou que a cúpula de hoje foi útil. O que Donald Trump lhe disse? Ele assumiu algum compromisso com você? Que resposta, que retaliação eventual você imagina? E finalmente, estou ouvindo meus colegas franceses. O que você pede ao presidente argelino, eventualmente? Obrigado. Eu tive o presidente Trump esta noite e o terei em algumas horas, para também informá-lo sobre nossas trocas e nossas conclusões. O presidente Trump, sua prioridade é concluir as discussões em andamento com a Rússia, e eu acho que isso é uma coisa muito boa. E então houve um acordo, eu mencionei isso há pouco, importante há agora 15 dias, entre os americanos e os ucranianos, que permitiu estabelecer esta proposta de cessar fogo por 30 dias incondicional no ar, no mar e nas infraestruturas. E isso é realmente uma conquista do trabalho das últimas semanas. Nós ajudamos modestamente com os britânicos, os alemães, para convencer também o presidente Zelensky, mas é muito corajoso da parte do presidente Zelensky e é realmente um sucesso da ação do presidente Trump. Agora, o presidente Trump, é normal, ele se volta para os russos e diz: vocês são o agressor. O agredido está de acordo em cessar as hostilidades sem condição. Vocês devem fazer o mesmo. Então, eu acho que o presidente Trump está esperando uma resposta clara da Rússia. Ele está certo. E nós estamos ao lado dele. E então, eu acho que, se ele tiver essa resposta clara de que a Rússia não vem, com razão, o presidente Trump se sentirá enganado, traído. E então ele terá que reagir. Mas eu não me coloco no lugar dele. Estou apenas tentando descrever como as coisas normalmente vão acontecer. Então, essa é a sua prioridade no momento. Nesse contexto, nós fazemos um trabalho complementar, quer dizer, em paralelo a essas negociações, nós planejamos todo o resto, por assim dizer, continuar a ajudar a Ucrânia para que não haja problemas a muito curto prazo, ajudá-la a resistir, preparar as condições e o enquadramento de um cessar-fogo no dia em que for assinado e então conseguir apoiar a Ucrânia para que, quando essa paz for assinada, ela seja realmente robusta e duradoura e que dissuadamos a Rússia de realizar uma nova agressão. Portanto, é um trabalho complementar e estamos em coordenação e veremos nas próximas horas, nos próximos dias, se isso acontecer. E eu acho que o juiz de paz será a capacidade dos americanos de obter um cessar-fogo incondicional de 30 dias dos russos. É isso.
E se os russos não o concederem, isso significa que eles não estarão à altura. E os americanos terão que tirar as consequências disso. Se os russos o concederem, será um sucesso e poderemos passar para a próxima etapa. Sobre sua segunda pergunta, foi sua segunda pergunta. Obrigado. Na verdade, eu não achava que fosse uma boa ideia. Eu disse isso ao presidente Trump, repeti ontem e continuo a dizer a ele. No momento em que vemos claramente, os mercados nos Estados Unidos não consideram, a princípio, que seja uma política econômica muito boa. No momento em que, com razão, o presidente Trump pede aos europeus para fazerem mais esforços militares para garantir eles mesmos sua segurança, dizendo: cabe a vocês fazerem, não cabe mais a nós pagar por vocês. Este não é o momento de nos impor tarifas. Portanto, isso não é coerente. A segunda coisa é que isso destrói valor para todos. O comércio internacional se estruturou de tal maneira e, em particular, entre os Estados Unidos da América e a Europa, que faz com que o comércio crie mais crescimento, inovação e progresso para nossas duas sociedades. Impor tarifas é quebrar cadeias de valor, é, a curto prazo, criar um efeito inflacionário e, em vez disso, destruir empregos. Portanto, isso não é bom. E acho que há uma forma de paradoxo em ver os principais aliados dos Estados Unidos serem os primeiros a serem taxados. Se a geopolítica do momento é dizer que a prioridade é taxar o Canadá, o México e os europeus, e não agir sobre o resto, então eu não entendi a ordem das coisas e a geopolítica que estava sendo seguida. Se isso acontecer, eu lamentaria. E, obviamente, com certeza, os europeus se protegeriam respondendo. E o objetivo de uma resposta, retaliação, não são os europeus que são agressivos em termos tarifários, seria encontrar um acordo para depois desmontar todas essas tarifas. É assim que fazemos. Mas, enfim, tudo isso acaba por perder tempo. E vai criar muita preocupação em muitos setores, e assim vamos também garantir de maneira muito próxima acompanhar com a Comissão Europeia todos os setores econômicos que serão afetados e fornecer respostas em relação a uns e outros. De qualquer forma, eu não pensava, não é uma decisão que permite melhorar o progresso, a prosperidade em nossas sociedades. E assim, espero que, talvez após anúncios que virão, o presidente Trump os revisitará e poderá voltar sobre essa decisão. Finalmente, você me perguntou sobre um assunto completamente diferente, que é o julgamento em relação ao senhor Bolen Sansal, que, como você sabe, é um grande escritor. Franco Argelino, quero aqui expressar todo o meu apoio ao senhor Sansal, a ele e a sua família, e desejo vivamente que, após este julgamento, possam haver decisões claras, eu diria humana e humanitária pelas mais altas autoridades argelinas, para poder devolver-lhe a liberdade e permitir-lhe tanto voltar a ser um homem livre, quanto se tratar, porque ele também luta, a doença, e sei que posso contar com tanto o bom senso quanto a humanidade das autoridades argelinas para tomar tal decisão. De qualquer forma, espero fortemente. Olá, senhor presidente. A Europa tem para pressionar Putin a aceitar um cessar-fogo. Dada a posição dos Estados Unidos, você já mencionou o papel de Donald Trump. Ainda podemos confiar em Putin, já que ele nunca cumpre sua palavra? Como se negocia com ele após a guerra, na sua opinião, senhor presidente? Muito obrigado. Nossas alavancas são aquelas que ativamos desde o início. Ajudar a Ucrânia a resistir, não enfraquecer. Mostrar que estaremos ao lado da Ucrânia a longo prazo para prevenir novas violações do seu território e manter as sanções. E eu acho que é por isso que tivemos essa mensagem muito clara. Qualquer um que seja fraco nas sanções, retira de si mesmo as alavancas em relação à Rússia para depois conduzir uma negociação que seria credível. Além disso,
Eu acho que os americanos também têm muitas alavancas e que hoje eles estão engajados em uma negociação. Mas eu confio no fato de que se os russos não responderem à proposta de 30 dias de cessar-fogo, os americanos têm a possibilidade de aumentar as sanções, de aplicar sanções secundárias, de impor sanções muito mais fortes, que certamente teriam um efeito, uma pressão sobre a Rússia. Em seguida, será necessário negociar com a Rússia o que vem a seguir e voltar à mesa de negociações. E nós o faremos. E estaremos à mesa para discutir com o presidente Putin e todas as equipes que terão esses mandatos de negociação o dia seguinte para a Ucrânia e para nós, europeus. Então, vou responder a duas últimas perguntas. Senhor presidente, o senhor mencionou anteriormente sua conversa com o presidente Zelensky, na qual, como disse, ele lhe deu uma visão muito clara do que precisava. Você sente que essas necessidades estão sendo atendidas hoje após a discussão que você teve? E, mais amplamente, qual é, se for possível dizer, na sua opinião, o cronograma ideal, o cronograma possível para alcançar os objetivos deste exército ucraniano pronto para garantir uma paz duradoura e dessa força de reafirmação pronta para se desdobrar? Ouça, cabe ao presidente Zelensky responder a sua primeira pergunta. Acho, de qualquer forma, que ele teve respostas muito claras e muito precisas sobre as demandas de curto prazo, que eram dele obter mais rapidamente os financiamentos para o esforço em termos de artilharia, ter apoio de defesa solar e munições, ter capacidades de combate em registros críticos. E, ao mesmo tempo, com os anúncios de 2 bilhões feitos ontem, os anúncios feitos hoje por vários colegas. E o anúncio feito pela Comissão Europeia de aceleração em termos de financiamento, acredito que houve essas respostas. Agora, digo isso com muita humildade, tudo o que fazemos, e que são investimentos importantes de nossas nações em contextos, como seu colega mencionou há pouco, orçamentários, que são muito apertados em nossos países, são apenas pequenas coisas em comparação com uma nação e um exército que, por sua vez, luta no campo e perde soldados todos os dias. E, às vezes, em alguns dias civis. E, então, eu nunca direi que a Ucrânia tem tudo o que precisa para se defender, porque isso não é verdade. E não esqueçamos que, desde o início, estamos em um contexto onde decidimos não ser parte desta guerra. Esta guerra, por sua vez, é conduzida pelos soldados ucranianos. Sozinhos, nós os equipamos, nós os formamos, nós os treinamos. Finalmente, eles têm essa coragem. Então, sempre terei a humildade de lembrar disso aqui. E assim, nunca é suficiente, porque enquanto seu território estiver ocupado e suas vidas forem perdidas, eles devem lutar. E com perdas que são significativas. Agora, para o futuro, eu acho que quanto mais rápido, mais preciso e o mais pragmático possível. A reunião de hoje, esta cúpula, permitiu tornar operacionais muitas decisões que estavam sendo discutidas recentemente. Agora, é preciso acelerar. É preciso acelerar as discussões para obter um cessar-fogo. É isso que está acontecendo neste momento, na Arábia Saudita. Agradeço mais uma vez ao rei e ao príncipe herdeiro pelo seu trabalho. E precisamos acelerar nossa capacidade de financiar, de fornecer armas e de preparar o esquema do exército ucraniano e o esquema de força de reafirmação. É por isso que, já nos próximos dias, a missão que confiei aos 2 chefes de Estado-Maior, que confiamos aos 2 chefes de Estado-Maior, será implementada. E precisamos de algumas semanas para isso. Acredito que dentro de 3 a 4 semanas, teremos sobre essas 2 questões, o formato do exército ucraniano e as forças de reafirmação, um esquema de ação bastante preciso com as necessidades e também com os contribuintes. E acredito que isso será fundamental para credibilizar uma paz sólida e duradoura. Olá, Ingrid Vailano, entrevista francófona. 2 perguntas muito curtas. Qual é o papel da Romênia, um pequeno país na Europa, nesta menção à estabilidade da região? E, em segundo lugar, qual é o papel da França? Hoje, no contexto em que há muitos meios de comunicação que falam da França e do presidente, da França como um papel líder, até mesmo visionário, é para iniciar este círculo virtuoso. Portanto, manter a paz, mas também o crescimento econômico, especialmente para investir e justamente criar atividade econômica na Europa.
Muito obrigado. A Romênia tem um papel muito importante porque está na linha de frente desde o início. É por isso que, 2 dias após a guerra de agressão, iniciada em fevereiro de 2022, nós desdobramos forças francesas, também forças de reafirmação, para proteger o território romeno, porque está na linha de frente. A Romênia desempenhou um papel extremamente importante desde o início, porque está no Mar Negro, porque tem um papel estruturante na questão do Danúbio e porque foi um dos atores-chave das negociações sobre a circulação de cereais. E, portanto, quero aqui agradecer aos governos sucessivos e presidentes romenos pelo papel que a Romênia desempenhou nesse sentido. E assim, nas ações que foram mencionadas, tanto na vigilância das condições de cessar-fogo, quanto para apoiar um exército ucraniano forte, né, e duradouro, a Romênia tem e terá um papel bastante importante, considerando sua vizinhança e as escolhas muito claras que sempre fez. Em seguida, o papel da França, por sua vez, é claro desde o início. Somos um dos países fundadores da nossa União Europeia. Somos um país membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dotado de arma nuclear, com um formato de exército completo, que hoje é o exército mais eficaz da Europa. Esses papéis sucessivos nos conferem uma responsabilidade muito particular, que é, por um lado, diplomático, por outro lado, tentar ter um efeito de arrastamento sobre o esforço militar conjunto e depois ter também um efeito de arrastamento sobre a estratégia econômica que se segue. E, no fundo, o que acreditamos há vários anos é que a nossa Europa precisa de mais independência tecnológica e econômica, agrícola e industrial, militar, no contexto geopolítico que é o seu. E que há uma forma de aceleração da história que torna o diagnóstico que fazíamos há alguns anos ainda mais verdadeiro. Mas, por isso, os investimentos a serem feitos e as reorganizações a serem conduzidas são ainda mais urgentes. É isso que estamos fazendo. E, portanto, devemos estar na linha de frente sobre a questão da Ucrânia e da nossa segurança coletiva, mas devemos colocar a mesma intensidade no trabalho para nossa competitividade, para nossa reindustrialização, para nossa inovação, nossa agricultura. E então a defesa dos próprios europeus. Vamos pegar uma última pergunta, por favor. Bom dia, senhor presidente. Henri Vernet, do Parisien. O vice-presidente da Turquia participou da cúpula. Que papel você espera desse país nos acordos que podem se desenhar? Muito obrigado. Quero aqui primeiro dizer que respeitamos a Turquia, que é um grande país que tem vocação para desempenhar um papel importante na segurança e estabilidade do nosso continente, permanecendo fiel à sua própria história. E é por isso que sempre nos preocupamos em manter o diálogo com Ankara, inclusive para explicar nossas divergências. É por isso que, e muitas vezes fui eu que tomei a iniciativa, estive regularmente em contato com o presidente Erdogan nos últimos meses, inclusive quando fui a Washington em 24 de fevereiro passado, para encontrar o presidente Trump e falar sobre a Ucrânia. Eu tinha para encontrar o presidente Trump e falar sobre a Ucrânia, eu tinha no caminho o presidente Erdogan. E sobre a Ucrânia, você está certo ao dizer que a Turquia tem um papel a desempenhar? Esse foi o objetivo da presença do vice-presidente, porque a Turquia tem uma responsabilidade singular no Mar Negro. E na medida em que ela desejar, pode ser um ator que contribuirá para essa paz duradoura. A Turquia, não devemos esquecer, desempenhou um papel importante para ajudar a liberar os cereais e ter respostas muito concretas. E seu papel no Mar Negro, reconhecido pelos tratados e que é uma realidade, lhe confere, se ela desejar, uma responsabilidade particular para fornecer garantias de segurança à Ucrânia nesse espaço. Dito isso, e já que falei da história, quero destacar que sua história também é a de seu compromisso europeu e democrático, em particular no seio do Conselho da Europa, ao qual aderiu no ano de sua fundação, em 1949, e com o fim do Partido Único no início dos anos 50. Todos conhecem as vicissitudes desses 75 anos, mas o caráter sistemático das perseguições contra figuras da oposição, da sociedade civil, as violações à liberdade de informar e de se reunir,
A prisão e detenção do prefeito de Istambul constituem, de maneira muito clara, violações e agressões que só podemos lamentar em nome precisamente dessa história. E em nome precisamente de uma certa ideia da Turquia e de sua relação com a Europa. A Turquia precisa da Europa e a Europa precisa da Turquia, mas precisa de uma Turquia que assuma suas responsabilidades em termos de segurança europeia, mas que continue em seu caminho democrático, respeitando os compromissos que assumiu. E vocês entenderam ao dizer isso, é um desejo ardente que eu expresso. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.